sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada de E-Commerce. Para quem ainda não me conhece, eu sou Hugo Vasconcelos, tenho 22 anos e tenho esse canal com o intuito de ensinar vocês também a venderem dentro do e-commerce, viverem de e-commerce como Mercado Livre, loja própria, Amazon, todos os canais de vendas aí, e quero trazer um pouco da minha experiência, habilidades, técnicas, novidades, estratégias para que vocês consigam também aplicar aí no negócio de vocês e formar uma empresa de e-commerce 100%, beleza? Hoje eu vim falar aqui um pouquinho de coisas que me perguntam demais e como é ter um e-commerce, como é essa rotina, como funciona uma empresa de e-commerce, e eu acho até interessante a gente falar um pouquinho disso porque muita gente ou está começando ou ainda não começou e tem dúvida, às vezes está vendo um negócio que não é realidade sobre o tal e-commerce, que muita gente mostra por aí que é aquela facilidade, aquela liberdade geográfica, aquele negócio tranquilo de trabalhar. E não é bem assim que funciona. O que é o e-commerce? Como funciona essa dinâmica dentro do nosso mercado? O e-commerce a gente vende 100%, pelo menos a nossa empresa é 100% online. Então todos os nossos produtos físicos a gente vende para o Brasil todo através de plataformas, seja ela Mercado Livre, nosso site próprio, seja pela Amazon, seja pela B2W, Magazine Luiza, etc. Então a gente anuncia esses produtos dentro das plataformas e faz com que eles, dentro da estratégia, alcancem os compradores e a gente gere vendas através disso. Então, resumidamente é isso. E como é que funciona? A partir do momento que você começa a crescer e começa a criar realmente um e-commerce, não só aquelas vendas diárias que a gente costuma fazer, começar dentro de casa, começar pequeno. Então, depois que avança, esse negócio se torna ainda mais dinâmico. O e-commerce ele é um crescimento digital, né? Então ele é muito rápido e ele avança demais. Então todo mês as regras estão mudando dentro do e-commerce, as coisas estão mudando, o consumidor está mudando e cada vez mais ele está migrando do consumo físico para o consumo online, ou seja, a gente tem cada vez mais demanda dentro desse mercado e cada vez mais dinamismo, porque cada vez é mais públicos, mais nichos, mais segmentos que a gente precisa abordar, a gente precisa correr atrás para ficar sempre atualizado e sempre alcançando um maior mercado. Então, resumidamente, o e-commerce funciona dessa forma. E hoje, por exemplo, a nossa empresa, a gente já fatura mais 7 dígitos por ano, então são alguns milhões, e aí a gente já tem uma empresa de e-commerce. Então, como é que funciona esse negócio? Como que isso faz acontecer o dia a dia? Vamos lá, eu até coloquei aqui, o mais importante do e-commerce ele é a gestão, porque hoje a gente já conta com mais de 6 funcionários, e já tem um espaço físico maior, já tem um estoque físico maior, então a gente tem que lidar com tudo isso. Primeiramente, a primeira coisa é a gestão de pessoas. Você já não embala mais, você já não envia os pedidos, não é você que vai lá tirar as etiquetas, mandar os produtos para os clientes, não é você que vai receber a mercadoria. Então você tem a parte de gestão de logística de estoque, de expedição de produtos, de recebimento. Então essa é uma parte. Outra parte da gestão de pessoas, a parte administrativa, atendimento, marketing. Então você tem que lidar com mais pessoas para que elas consigam lidar com várias tarefas e você venha pela parte mais macro, que é realmente gerenciando esse pessoal. Então você já não põe mais tanto a mão no operacional porque você precisa estar com a mente liberada para outras coisas. Então como é que a gente faz? A gente contrata pessoas para os setores que estão precisando, que têm a demanda, e essas pessoas são treinadas, ensinadas para fazer aquele trabalho. Então, querendo ou não, a maior dificuldade, o maior desafio hoje dentro de uma empresa de e-commerce que já tomou um certo tamanho é a gestão de pessoas. Então, você tem que colocar as peças certas para que essas pessoas gerenciem o negócio junto com você ou por você, para que você consiga pensar em novas ideias, em novos projetos, e tudo isso faz parte do crescimento do e-commerce. Porque se você ficar parado, pode ser, e também é bem provável, que você tenha uma queda bem considerável dentro do seu negócio. Outra coisa extremamente importante, você tem que ter a gestão do teu estoque. Hoje a gente gerencia um estoque grande dentro de um espaço físico grande. Então tem que tomar cuidado com as compras, tem que tomar cuidado com os tipos de produto, tamanho, entra aí também uma gestão de transporte, mas principalmente essa gestão de estoque, geralmente é o valor mais alto que você tem de ativo dentro da empresa. Por quê? Hoje a gente é uma empresa de revenda e a maioria dos e-commerce são revendedores. Então a gente compra de um fabricante, de um importador, de algum atacado, e aí a gente revende esses produtos. Ou seja, a gente tem que ter eles estocados.
Então é alto o custo de armazenagem e é alto o custo de ter esses produtos sempre disponíveis ali no estoque. Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado dentro do e-commerce. Então, além da gestão de pessoas, você tem que ter a gestão de estoque. E por terceiro, a gente fala da gestão financeira, que é envolvida também já dentro do estoque, mas ela vai além, porque é a gestão de pagamentos, de fluxo de caixa, de recebimentos, de folha de pagamento, custo fixo, tudo isso. Então, quando você cuida da gestão financeira da sua empresa, você tem que estar sempre atento de quanto que vai entrar e quanto você tem para pagar, porque os fornecedores você não paga somente à vista, né? Para ter um saldo positivo, um fluxo de caixa positivo, você tem que estar sempre pagando em mais vezes os seus fornecedores e recebendo em menos vezes possível, porque é nesse gap entre o recebimento e o pagamento que mora o seu caixa, que mora os seus investimentos em produto. Então é ali que você tem que tomar cuidado. Por isso, falei da gestão de estoque, porque se você tiver com o estoque muito inflado, um estoque muito grande, pode ser que você tenha falha no seu fluxo de caixa e talvez você tenha dificuldade em pagar boletos, pagar custo fixo como aluguel, água, luz, funcionários, que é a folha de pagamento. Então entra a terceira gestão, que é a gestão financeira. Muito importante, também ligada à financeira, é a gestão contábil. Conforme a sua empresa for crescendo, ela necessita de uma gestão contábil por conta de impostos, por conta dos tributos que você tem que pagar, seja para funcionário, seja para distribuição de lucro, seja para distribuição de renda, de recebimentos de venda e tudo mais. Então tudo você tem ligado a imposto e ligado à parte contábil. Então você tem que ter, além de um escritório, talvez uma assessoria jurídica e contábil que te auxilie nisso. Porque quando você começa lá no CPF, depois você muda para o MEI, por exemplo, depois você aumenta um pouquinho seu CNPJ e já paga um pouquinho de imposto. E conforme, dentro do Brasil, né, conforme você for crescendo o seu faturamento, dentro do Simples Nacional, por exemplo, que a maioria dos vendedores, das empresas usam, dentro do Simples Nacional, conforme você for crescendo em faturamento, também cresce a sua contribuição em imposto, então o percentual é maior. Ou seja, quanto maior esse percentual e maior seu faturamento, significa que a sua parte contábil, a sua contribuição com o Estado, com o governo é maior. Então você tem que estar cada vez mais atento, porque existem brechas ali, não que sejam fora da lei, mas são brechas que você precisa fazer para economizar dentro da tua operação e fazer com que o negócio rode da melhor maneira possível e mais saudável. Então você precisa ter a gestão contábil, não pode deixar isso para o último plano, porque na hora que você crescer, e esse crescimento geralmente é rápido, se você esperar crescer para começar a tomar conta dessa parte contábil, pode ser que você tenha um tombo lá na frente e tenha muita dificuldade, talvez até trave sua operação. Então o contábil é muito importante, precisa estar sempre de olho. Eu até comentei já de marketing, mas não falei a fundo, e é a última gestão gestão que você precisa ter dentro do teu e-commerce, que é extremamente importante, é a de marketing. Por quê? O marketing engloba tudo, e é onde está a estratégia de vendas da sua empresa, é a estratégia que vai manter essa empresa funcionando. Como sempre falo, as vendas, ela representa o coração da empresa, é ela que toca o negócio, né? É ela que traz o faturamento para pagar os colaboradores, pagar as contas, pagar os fornecedores, para que o negócio continue girando. Ou seja, se você não pensar muito bem na sua estratégia, no seu marketing, não pensar na sua marca como um longo prazo, você pode ter esse problema de quedas em venda, talvez uma dificuldade dentro de ali um período que não é talvez o seu forte de vendas, talvez um produto sazonal tem que tomar cuidado com o tempo que ele vende mais e o outro tempo que ele é em queda. Então você tem que estar sempre alinhado com a sua estratégia de marketing. Por quê? No e-commerce, por exemplo, a gente falou de vários canais de vendas, principalmente o site próprio. Se você não investe no seu site próprio com marketing, com branding, deixando a sua marca presente no mercado, se te der uma dor de barriga ali, um probleminha dentro de um marketplace, pode ser que você fique sem nada durante um tempo até recuperar. Então a intenção é o quê? Formar uma base sólida com todos os canais de vendas, não deixando todo o seu faturamento apostado em um só lugar. O que acontece muito os vendedores colocam muito a aposta só no Mercado Livre, porque é o maior mesmo, é o que entrega mais vendas, mas pode ser que você tenha algum problema nele e aí você tenha dificuldade de recuperar todo esse faturamento e talvez você já tenha uma operação rodando e muitas coisas depois disso pode acabar acarretando de forma negativa. Então você tem que formar uma base com o quê? Com vários canais de vendas, uma marca forte, porque uma marca hoje forte dentro do mercado ela é mais valiosa do que somente vendas. O seu site próprio, ele tem que vender, você tem que vender nas outras plataformas, Amazon, Magazine Luiza, Shopee, você tem que estar em todos os lugares, porque quanto mais dissipado esse faturamento, mais pulverizado,
significa que você está mais tranquilo, entre aspas, para talvez ter uma queda ou fazer alguns testes e também não ter nenhum tipo de surpresa durante esse faturamento. Resumidamente, o e-commerce ele funciona dessa forma, então ele é baseado em gestão. Para você que pensa em trabalhar com e-commerce, não pode esquecer de gestão. Até, por exemplo, nos cursos, nos treinamentos, nos workshops, o pessoal fala muito de venda. É muito interessante e é muito importante falar de vendas, com certeza. Mas no final das contas, você tem que falar de gestão, porque você precisa ter isso para que o seu negócio seja de longo prazo. Por isso que muita gente enxerga o e-commerce como um negócio de curto prazo ou talvez uma bolha. Porque acha que é só vender, vender, vender e uma hora isso para. Se você tiver a gestão e a visão de longo prazo, apostando nesses fatores que eu passei, você consegue criar uma empresa de verdade, que nem a gente é hoje. Então a gente tem uma empresa de verdade com vários colaboradores, com tudo certinho em parte contábil, com tudo certinho em parte fiscal. Então a gente está caminhando para quê? Na verdade já somos uma empresa grande, consideramos isso, e queremos buscar mais. Então se a gente olha para o longo prazo, significa que a gente está criando essa base sólida, com uma empresa de verdade. Para você que quer viver de e-commerce, fala como é a rotina de uma empresa de e-commerce. Ela é uma empresa, entre aspas, das normais, só que ela tem algumas rotinas diferentes por conta do processo mesmo. Então você tem ali o administrativo, o marketing, a parte mais de estratégia, que você tem que estar mais ligado a essa parte. E pelo outro lado você tem uma parte operacional grande, que é de logística, de recebimento de mercadoria, estocagem, armazenagem e em seguida a expedição. Então tudo isso faz parte de um e-commerce. E quando você começa a criar uma empresa de verdade ali dentro do e-commerce, principalmente para você que está começando, é legal ter essa noção, que na hora que você for crescendo, você vai precisar criar uma empresa. Não vai dar para você ficar para sempre na sua casa, no quartinho do fundo, igual alguns gurus aí ensinam que dentro de um apartamento você consegue faturar milhões porque são produtos pequenos e caros, etc. Então isso não é tão real para você que quer criar uma empresa de verdade. O e-commerce tem a oportunidade de virar uma empresa de verdade para quem leva esse negócio a sério pensando em longo prazo. Hoje, para vocês terem noção, o e-commerce ainda é pequeno dentro do Brasil. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele já é mais do que o dobro de representatividade do que o e-commerce é no Brasil. Ou seja, a gente está em pleno crescimento e ainda a gente não alcançou nem um terço do que dá para alcançar de mercado dentro do Brasil. Então olha para um país tão grande como o Brasil e veja o tamanho das oportunidades. Mesmo que seja distante algumas regiões para frete e tudo mais, quando você fala de uma logística que está se integrando e o negócio vem crescendo, você vai ter a oportunidade de vender para um país gigante como esse, para tanta gente, tão populoso como esse, e você vai vender dentro da sua operação, que é esse e-commerce que eu mostrei aqui para vocês hoje. Então eu espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa faltando, manda aqui no comentário ou me manda uma mensagem aí que eu tenho o prazer de gravar um outro vídeo ou falar com você pessoalmente sobre esse assunto e mostrar qual é a realidade do vendedor de e-commerce, da empresa de e-commerce, para que você consiga também viver disso. E no final, o e-commerce não é aquela ladainha que o pessoal fala de facilidade, mas é um dos melhores mercados que existem hoje no mundo. Então assim, vale a pena apostar. Agradeço a sua atenção até aqui no vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, dá um curtir aí no vídeo, ativa o sininho para receber os novos vídeos o mais rápido possível e ser notificado por isso. E me segue lá nas redes sociais, no Instagram principalmente, onde eu posto conteúdos diários, stories todos os dias, ensinando vocês como a vender e mostrando os bastidores do meu dia a dia, a minha empresa, para que vocês consigam ter esse gostinho também e possam avançar todos os dias junto comigo. @HugoVasque_. Então segue lá. Vamos que vamos e até o próximo vídeo.